Boa Boa noite, noite, irmãos. Vamos então fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de mais um dia de vida, suplicando aos mentores espirituais, a Jesus, a Deus, o amparo a nossos estudos. Permitir, ó Senhor, que suas vibrações fraternais toquem nossos corações e mentes, nos auxiliando no crescimento e na busca da espiritualidade. Que possamos sintonizar com o infinito, que possamos ampliar nossas percepções, que possamos abandonar nosso egão e expandir nossas consciências na direção da sabedoria imortal. Forças do bem, correntes da vida, amor fraterno e profundo. Cura a ferida de nossas almas, expande nossas consciências ao infinito. Permitir, Jesus, que possamos entrar em sintonia com o Pai e que este estudo seja profundamente transformador de nosso ser. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, item 203, item 203 de O Livro dos Espíritos. Item 203. Parentesco e filiação. Parentesco e filiação. Alguém gostaria de ler para a gente? Alguém se habilita? Ninguém? Item 203. Os pais transmitem aos seus filhos uma porção de suas almas ou apenas lhes dão a vida animal, a qual, mais tarde, uma nova alma vem acrescentar à vida moral? Somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, o que nós entendemos, senhores, é que nós, espíritos, não puxamos ninguém. Eu não sou parte do meu pai. Meus pais, nossos pais, nos dão o corpo físico, a matéria. Nós não somos derivados dele enquanto essência. Eu sou um indivíduo independente. Seu filho é um indivíduo independente. No entanto, a educação, não é isso? A educação faz com que nossos filhos recebam uma série de influências culturais, educativas de seus pais. Então, muitas vezes, haverá sim uma semelhança. Mas essa semelhança, ela tem fatores que são fruto fatores genética. Da genética e da educação. Fatores, é que eu estou procurando o item aqui, por isso que eu estou falando aqui. Isso. Não é uma parte da alma do pai. É a genética, é a cultura, é a educação, é toda a formação que o indivíduo lhe dá, né? Nós não temos ideia, mas o ser humano, a influência que o ambiente cria no ser humano é muito grande. Forma de andar, forma de olhar,
forma de respirar. Tudo isso, muitas vezes, não é nem genética. Isso é apenas a influência da presença familiar. Então, muitas vezes, a forma de olhar modifica, a forma de andar modifica. Isso é muito forte no ser humano. Mas a genética também influencia. Só que a genética, percebam bem, quando a gente fala genética, a gente fala dos cromossomos. Até os anos 90, se pensava que o número de cromossomos do ser humano seria muito maior do que das outras espécies, para poder garantir tudo que o ser humano é. Mas, nos anos 90, foi feito o genoma humano e se descobriu que o ser humano tem 30.000 pares de cromossomos. Igual ao rato. O verme tem 20.000. A mosca tem 15.000, parece. O abacateiro tem 25.000. Nós só tínhamos 30.000. Igual ao do rato. O rato tem o mesmo número que nós. E isso foi para os materialistas que achavam o seguinte: para diferenciar o ser humano com todas as suas qualidades mentais, intelectuais, da criatividade, da inteligência, do raciocínio, é lógico que o ser humano teria que ter mais cromossomos, se tudo é da genética. O que se mostrou é que nós somos iguais à maioria dos mamíferos, mesmo número. Então, o gene não é tudo. Para além do gene, há outra coisa. Não se descobriu na ciência. A doutrina espírita vai dizer, é o espírito. O espírito traz... Nossos filhos são espíritos. O espírito traz a sua individualidade. Existe influência da genética? Existe. Existe influência da educação? Existe. Existe influência do cérebro? Existe. Existe influência de todo o contato social? Existe. Cultural? Existe. Da época? Existe. Do lugar? Existe. Mas também existe o indivíduo. Por quê? Eu posso ter nascido no mesmo ano que o meu irmão, mesmo pai, mesma mãe, ter sido criado no mesmo ambiente, mas nós seremos seres humanos diferentes. Mesmo entre irmãos gêmeos. Poderá ter muitas semelhanças, mas eles serão, indubitavelmente, seres humanos diferentes. Alguma questão, gente? Alguma questão, gente? Não. Então, vamos para 204. Visto que tivemos várias existências, a parentela ultrapassa a da nossa existência atual? Então, vamos entender a pergunta. Nossos parentes que nós tivemos em nossas inumeráveis vidas são sempre os mesmos a cada vida ou ultrapassa isso? A resposta: isto não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Gente, nossa parentela é maior do que a que nós temos hoje. Você, nessa vida, teve uma mãe e um pai.
A sua vida há 100 anos atrás, aquela encarnação que você teve há 100 anos atrás, não necessariamente foram os mesmos papai e mamãe. Podem ter sido outras pessoas. Isso está claro para a gente, né? Eu acho que o espírita medianamente sabe disso, não é isso, gente? Não está claro? A gente está explicando mais porque a gente também está ao vivo, tá? A gente também está ao vivo e está querendo explicar também, caso haja alguém que não conheça nada da visão espírita, né? E a gente, então, está querendo explicar por isso, só por isso. Eu acho que nós aqui sabemos disso muito bem. Então, nossa parentela é muito maior, né? Nós já podemos ter tido inúmeros pais, inúmeras mães, inúmeros filhos que hoje não são nossos filhos. Então, tudo isso nos leva a entender o seguinte: nem todo mundo que hoje é nosso parente foi nosso parente na encarnação de 100 anos atrás, na encarnação de 300 anos atrás, na encarnação de 1000 anos atrás. E muitas dessas pessoas que foram nossos parentes lá no passado, em várias vidas, podem nós nem conhecermos hoje. Podem estar até próximo de nós, ocupando papéis que hoje não nos chamam a atenção. Ok? Aí tem aquilo que a gente fala em outra situação, que é muito interessante. Aqui nós temos algumas mães, né? Então, eu vou fazer a pergunta para vocês que são mamães, né? Fiquem à vontade aí. Quem você ama mais? Seu filho, seus filhos ou seu marido? Não tem a menor dúvida, os filhos. Os filhos, com certeza. Não é isso? Com certeza. Então nós tivemos aí duas mamães que falaram o que basicamente Meus quase filhos, com certeza. né? Aliás, minhas filhas. O que quase todas as mamães vão falar, sem sombra de dúvida. Pode até ser que uma que já saiba o que eu vou falar, não fale porque já sabe o que eu vou falar. Mas, a princípio, a maioria vai, né, concordar com o que elas falaram aqui. Aí, ok. Passou o tempo, você desencarnou, passou mais um tempo, seu marido desencarnou, passou mais um tempo, seus filhos desencarnaram. Passou mais um tempo, seu filho ou sua filha reencarnou. Depois você reencarnou de novo. Aí, o seu filho, veio como homem, você, mamãe, como mulher de novo. E você casou com ele. E seu marido veio como seu filho. Quem você é, mamãe? Seu filho ou seu marido? Percebam bem. Essa pegadinha eu vi pela primeira vez, achei sensacional, da Nete Guimarães, fez isso numa palestra, mostrando para a gente o seguinte: agora o seu filho foi seu marido na outra vida. E o seu marido foi seu filho. O que isso mostra para a gente? Que nós ainda estamos longe de um amor verdadeiro e profundo, um amor de almas, que não quebram. A gente ainda está imantado à questão biológica.
muito forte, muito arraigado. Eu não estou dizendo que é errado, não. Essa não é a questão. A questão é que a gente tem que parar para pensar em que, em algum momento do nosso processo evolutivo, a gente vai ter que começar a colocar esse amor para todas as pessoas, porque qualquer pessoa pode ter sido seu filho. Qualquer pessoa pode ter sido sua mãe. Não temos como saber. Qualquer pessoa pode ter sido seu filho e qualquer pessoa pode ter sido sua mãe. Só que a barreira da matéria impede que a gente identifique isso. Às vezes, a gente tem simpatia, acha até que gosta da pessoa, mas a pessoa, na verdade, o sentimento que você tem pelaquela pessoa é porque ela foi sua filha ou seu filho. E não porque há um interesse romancesco. Eu sei que é estranho o que eu estou falando. É meio... Mas é lógico. Oi, fala, Cristina. Não, você está falando que pode parecer estranho, mas é lógico. Se nós acreditamos, tá, que não morremos, se nós acreditamos na reencarnação, tá, se você me perguntasse, eu ia responder. Nessa encarnação, eu gosto mais da minha filha, né? Mas... E daí a gente ter necessidade de manter a lei de amor. Porque, como você falou, hoje ela é minha filha, amanhã... Né? E outra coisa, vem na condição de filho justamente em algumas questões, que é a forma pelo qual nós temos de ajudar ou então de perdoar. Primeiro que nós temos o esquecimento, né? E como filho, a gente tem condição de amá-los, né? Mas, de repente, é um marido lá atrás que só aprontou, que botou a gente nervosa, né? E, né, aprontou tudo e, né, ele criou débito, a gente também, e para resolver essa história toda, só sendo mãe. Exato, exato. A gente precisa entender isso, porque os nossos laços familiares, os grupos espirituais, as famílias espirituais que nós pertencemos, são maiores do que a gente imagina. São bem maiores. Justamente por isso. Nós entendemos, nós geralmente, quando estamos encarnados, fechamos muito no núcleo que mora conosco, ou que nasceu da gente. Direto. Nossos pais, nossos filhos. E, em geral, até os primos a gente já coloca, primo de 2º grau, 3º grau, que é para a gente deixar um distanciamento de afeto. Como se o grau definisse o nível de afeto que você deve dar ou ter ligação com aquela pessoa. Tudo isso é a nossa mente que cria, tá, gente? Há um laço genético de parentesco. Essas separações que a gente faz, tem gente que faz isso nitidamente. Não, esse é meu primo de 1º grau, esse é de 2º. Não, aquele é de 3º. Ah, é meu primo sim, mas lá pelo 4º grau. Gente, para pensar. A gente vai criando categorias para sentir. Quando, na verdade, se a lei é de amor, eu tenho que criar razões para me aproximar. Porque fazem parte da minha família espiritual. Aquele primo do 4º grau pode ter sido teu filho. Pode ter sido teu primo de 1º grau hoje. Pode ter sido teu irmão. Então, essas barreiras, a gente está falando sobre isso agora, aproveitando o item 204, porque as simpatias que a gente tem, muitas vezes, são fruto disso. É natural que espíritos, pessoas com que a gente se relacionou bem, teve vidas tranquilas e legais ao longo do tempo, acabem, ao se encontrar no mesmo ambiente, se por acaso se encontram no mesmo ambiente, nesta vida, haja pontos de contato de simpatia. É normal.
não necessariamente, e aí a gente tem que dar esse desconto, não necessariamente ter pontos de contato de simpatia signifiquem que vivemos em outras vidas, como parentes, como marido e mulher, nada disso. Por quê? Porque hoje em dia há toda uma explosão cultural que você acaba gostando de coisas que muito você sabe que você gosta de algo, né? Que milhões de pessoas no mundo também gostam. Então, eu gosto de história. Ora, fiz faculdade de história. Tive colegas que estudaram na mesma época que eu. Não necessariamente essas pessoas pertencem ao meu passado. Senão eu não posso criar essa relação. Por quê? A cada nova vida, a gente amplia os laços de amizade. Podem ter pessoas que não necessariamente, algumas podem ter sido, sim, mas outras não. Não dá para você criar algo arbitrário. O que nós podemos entender pela lei da reencarnação é o seguinte: eu tenho que estar de coração aberto para tudo e todos. Diminuir a antipatia e aumentar a simpatia. É um movimento que a gente acha, como espírita, natural, mas não é tão natural assim não, tá? A nossa tendência não é essa, não. A tendência que eu digo nossa aqui, não somos nós aqui, não. Foi uma tendência da humanidade. A tendência da humanidade é a gente criar nichos bem definidos. Eu ajudo fulano e ciclano. A essas pessoas eu estou aberto para ajudar. Isso é com todo mundo, é geral. Quebrar isso é a mesma coisa da brincadeira, da pegadinha da mãe que eu fiz. Não dá para fazer isso se você não quiser. Por isso, aí eu volto de novo a repetir a mesma coisa. Gente, estudar a doutrina espírita exige que a gente entenda que o caminho espiritual é uma busca pessoal. Não é uma imposição. Ou você quer, ou você não quer. Ou você finge que quer. Muitos de nós fingimos que queremos. E continuamos no meio, mas no fundo, a gente não quer. E está tudo bem, porque no fundo, ninguém pode ser juiz de ninguém. Eu sei que é um pouco solto demais. Muitas vezes a gente quer aquela coisa impositiva. E muitos de nós, oradores, quando vamos dar estudo, vocês, a gente dá aquela coisa da imposição. Só que a imposição, ela é uma longa tradição histórica. Ela é de uma longa tradição histórica. E a gente falou num outro estudo, que eu não me lembro agora qual, não funcionou. Ah, foi a palestra da semana passada. Não, foi a palestra que eu falei de Moisés. Aquela palestrinha de sábado, de meia hora. Não funcionou. Não matarás. Se imposição tivesse funcionado, há 4.000 anos a gente não matava mais ninguém. O que a doutrina espírita faz é o que Jesus faz: educação. Jesus vai mais a fundo, porque Jesus fez educação do sentimento, pela renovação do sentimento. Nós até pretendemos fazer isso, mas nós buscamos, para o homem de hoje, levar conhecimentos espirituais que nos deem coragem de fazer a revolução de sentimentos proposta por Jesus. Porque depois de séculos e séculos em que a gente nem sente o que a gente nem percebe o que a gente sente, essa renovação de sentimentos propostas por Jesus, hoje, ela se torna uma pregação muito bonita, mas não querida. A gente não quer.
E para a gente querer, você tem que usar todo um raciocínio lógico, que é o que a gente está tentando fazer aqui, para você querer usar a renovação pelo sentimento. Porque a renovação pelo sentimento leva à crucificação do ego. E a crucificação do ego não é muito simples, não. É simples assim. Se o indivíduo tentar forjar uma evolução que ele não tem e abrir mão de tudo, muitas vezes ele entra numa apatia, num desânimo e se mata. É simples assim. Vários tormentos psiquiátricos, e Freud vai falar um pouco sobre isso, está dentro da repressão da libido feita de forma de fora para dentro da religião a pessoas que foram obrigadas a serem eunucos em nome de Deus, sem que a pessoa tivesse mínima condição de fazer uma renúncia desse nível, levando a pessoa a vários distúrbios psiquiátricos, a esconder taras, manias, a extravasar os impulsos do inconsciente, porque ele não teve a regulação normal, porque ele tentou reprimir algo que é da natureza dele. Então, a pessoa, ao tentar reprimir algo que deveria ser encarado natural, que é a sua sexualidade, reprimir por força de uma crença, ele acaba criando um vulcão que aquilo explode em uma série de distúrbios que acabam atingindo terceiros, como você vê aí, espocando, às vezes, vários escândalos nessa área, devido à grande hipocrisia de você querer tampar o sol com a peneira. A doutrina espírita ela não pode seguir esse mesmo caminho. Por isso que a doutrina espírita vai nos falar da educação, da busca, de um processo gradativo. Evolução não se dá salto, é conquista diária e buscada. Não é salvação que alguém vai te trazer de fora. Mas então, voltando ao nosso tema, a parentela espiritual é muito grande. É maior do que esses nossos parentes de hoje. Muitos de nós somos parentes de outras vidas. Alguma questão, gente? Estou olhando aqui para ver. Pode falar, mano. Eu tenho um comentário. Eu fico pensando, inclusive, o quanto de parentela que a gente tem espalhado pelo mundo, né? Porque quem garante que em uma outra encarnação eu não estive, sei lá, onde hoje é o Japão, e quem não garante que um parente meu de outra vida está encarnado agora, sei lá, na Itália? Não, eu vou te dizer aqui, pretensiosamente, você tem parentelas em várias partes do mundo. Pessoas que estão reencarnadas hoje em partes do mundo, todos nós temos. E tem pessoas que estão desencarnadas, mas não estão no ambiente espiritual do Brasil. Também nossos parentes. Elas estão desencarnadas, mas elas estão no ambiente espiritual de outros países. Nossa parentela espiritual é bem maior e bem mais ampla do que a gente possa imaginar. Porque a gente já reencarna há multimilênios. Então, o que a gente está chamando de parentela espiritual, entre aspas, são todas as pessoas que nós temos contato, convívio, vivências. Algumas uma vez só, algumas em 2 encarnações, outras em 10, outras em 50, outras em 100, outras em 500. Então, é óbvio que aquela que você teve 500 encarnações juntas tem um grau de afinidade muito maior
do que aquela que você teve 10. Mas todas fazem parte da tua jornada espiritual. Então, de certa forma, há algum tipo de vínculo evolutivo, que pode ser positivo ou não. Então, não é só laço de afinidade, mas pode ser laço de desafinidade. Sendo que, se você invadiu aquele povo, a Pártia, né? Ou a Média, aquele exército romano, arrasou os medos e os partos, e até hoje há algum deles que não gosta de você, eles fazem parte da tua família espiritual, mas não por afinidade, mas por vínculo, por prisão kármica, por um vínculo kármico negativo, que algum dia os dois vão ter que saldar mutuamente. Então, não só as afinidades nos unem, mas também os nossos desacertos. É interessante, né, gente? Eu acho fascinante. Sobretudo quando você começa a ter lembranças de algumas coisas. Você começa a espocar, assim. Interessantíssimo. Se você levar a sério na busca da reconciliação. Item 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazer os anteriores à existência atual. Entenderam a pergunta? Tem gente que pode dizer assim, se todo mundo foi minha família, você está dizendo que eu não devo valorizar a minha família atual? Você está dizendo, você está relativizando? Como se a gente pudesse fazer isso, né? Aí vem a resposta. Elas os distende, expande, aumenta, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a que tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Mas a gente tem que fazer o quê? Parar para pensar nisso. Então, você pode ser um dono de uma loja e aqueles empregados terem sido seus filhos de outras vidas. É possível. Não está dizendo de forma alguma que você deva desvalorizar o seu filho atual, mas talvez humanizar as relações com essas pessoas que convivem com você. Muitas vezes a gente convive no trabalho, há trabalhos, né, em que a pessoa está diariamente ali, naquele lugar, e ela convive 10, 20 anos, muito mais até do que alguns parentes. E mesmo assim, a gente não dá a essas pessoas um olhar de simpatia, a gente não tem laços de amizade, essas pessoas não frequentam nossas casas. Se você é o patrão, você não dá aumento a essas pessoas, não há nenhum reconhecimento, há uma insensibilidade. No entanto, aquela pessoa está ali há anos trabalhando contigo. Isso é muito complicado, é muito reflexivo. Cada um que faça a sua reflexão. Mas cedo ou tarde, ele vai lidar com uma questão. Nós não estamos inventando isso. Essa que é a grande questão. Isso acontece. Reencarnação é um fato. Para nós, reencarnação é um fato. Partindo desse princípio,
Isso aqui não é uma invenção. Eu não estou inventando que alguma empregada sua, empregado seu, pode ter sido filho. Essa possibilidade é real. É diferente quando você é algo assim, quem sabe? Não. Nós temos parentescos em outros lugares. Tem um filme que nós até exibimos no Arautos, acho que é uma americana, que ela lembra de outras vidas. Alguém lembra o nome do filme? Ela vai à Inglaterra. Eu sei qual é o filme, mas eu não lembro o título, não. Não é Memórias de Outra Vida, não? Minha Vida em Outra Vida. É Minha Vida... Eu estou Em procurando... outra vida. Minha Vida... Em outra vida. Outra Vida? Eu tenho esse filme ainda na época do DVD. Isso, Minha Vida em Outra Vida. A Federação Espírita Brasileira até lançou o livro que virou filme. Eu vou compartilhar aqui com vocês. A capa do livro. O livro foi lançado pela Federação Espírita Brasileira e virou filme. E ali, essa Jenny Cockell, ela acumula uma série de dados e ela consegue achar ainda os seus filhos, que são mais velhos do que ela, os filhos dela, que ela desencarnou lá na outra vida, em outro país, como a gente disse aqui, né? E ela reencarnou em outro país. Ela descobriu, pelas memórias que ela começou a ter, e ela conseguiu achar o local. E os filhos já estavam ainda vivos, mas já bem idosos. Então, é um livro que, assim... E o filme vale a pena ver. Por que a gente precisa ver esses filmes? Para a gente entender que essa coisa que a gente está estudando aqui não passa pela fantasia. Há um número imenso de dados. Essa é uma história. A gente, ao longo dos anos, acumulou um número imenso de livros e dados e experiências de pessoas do mundo todo. A gente acumulou. E por que a gente acumulou isso? Para ficar sabidão? Não. Para que hoje, quando eu chego aqui e falo que para nós isso não é assim um achismo, que pode parecer que eu estou aqui falando um monte de achismo. Não. Tem muita leitura e vivência por trás das afirmações que a gente está falando. O Wellington escreveu aqui no YouTube. Acho que o livro Memórias e Confissões vai um pouco na direção do que você comentou um pouco. Te mandei pelo Zap. Deixa eu ver aqui. Memórias e Confissões, Emanuel Cristiano, pelo espírito Pietro Augusto. Eu não conheço esse livro. Aí você teria que explicar do que você está falando. Saga de um Espírito Convertido. Eu não conheço, Wellington. Aí você teria que explicar. Mas, se tem a ver com os laços de família, né? É justamente isso. Né? É justamente isso. Né? É o espírito tendo várias vidas e os parentes aumentam, mudam os papéis, etc. Então, nesse livro... Anderson, Oi. E o interessante desse filme é que o filho mais velho não acreditava em reencarnação e não quis aceitá-la. O ideal desse filme, eu achei mais interessante isso. Como quando você não acredita numa determinada coisa, como fica difícil a aceitação.
Porque você não com acredita, certeza. então você não vai aceitar. Ele só concordou e aceitou porque ela veio a lembrança de um fato ocorrido entre ela e ele, e ela veio a lembrança e ela contou para ele. Aí foi que ela veio aceitar, que ele veio aceitá-la, mas com reticências. Sim, porque Acho interessante esse fato nesse filme. justamente porque é aquilo que a gente falou. O conhecimento espiritual, ele não tem como ser forçado. A pessoa, ela vai buscar, né? Ela só vai se abrir para essas informações quando ela estiver preparada. Enquanto ela estiver reprimida por medo, por preconceito, por materialismo, por qualquer coisa, ela não vai buscar essa informação. E aí fica a questão: nós paramos no espaço e no tempo porque essa pessoa também não quer crescer? Não. A gente dá a ela o direito dela acreditar no que quiser, mas nós continuemos em nossas buscas e reflexões a partir do que nós já reconhecemos para nós como sendo a verdade. Então, a gente dá ao outro, o parente, o filho, a esposa, o marido, o irmão, o colega, o genro, o direito dele ser ateu, o direito dele não acreditar em nada disso. Porque isso é uma busca. Quando você entende que você está convicto de que a reencarnação é um fato, você já viveu antes e vai viver depois, você também entende que todos têm o seu tempo. É uma reflexão, é uma consequência natural. Como todos têm o seu tempo próprio para despertar, eu não tenho que ficar tentando converter o outro, porque talvez, neste atual momento, nestas atuais condições de vida, ele não tenha condições reais de ter a devida abertura para esse tipo de conhecimento. E talvez nem seja esse tipo de conhecimento oportuno para ele, ou prioritário, melhor dizendo, para ele nessa atual vida. Porque muitas programações encarnatórias não têm como prioridade o aprofundamento das questões espirituais do ser, porque ele tem outras coisas que ele está encalacrado. Quanto mais você está encalacrado karmicamente com outras coisas, não há espaço, muitas vezes, para a pessoa ter abertura mental, espiritual, para ideias como reencarnação, evolução e tudo isso que a gente está falando aqui, vida após a morte. Por quê? Porque ela está enrolada com coisas mais básicas que ela precisa resolver. Isso é tudo muito complexo. Então, ela aumenta os deveres da fraternidade. Nós vamos parar por aqui, não vamos poder falar do item A, por causa do nosso tempo, que chegou já ao final. Tá, gente? Vocês querem comentar alguma coisa final para a gente encerrar? Nada? Ninguém? Então, vamos fazer nossa prece final, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade desse breve estudo, Jesus, em que pudemos refletir um pouco dos itens do Livro dos Espíritos. Nosso estudo, Jesus, é curto, mas é proveitoso. Que essas reflexões calem fundo, sobretudo as pessoas que estão buscando algo mais para suas vidas, algo mais para o seu entendimento. Nossas pobres palavras, Jesus, limitadas por nosso precário entendimento, possam ser úteis a quem quer que seja, onde quer que esteja. Jesus, abençoa este estudo, para que ele toque outros corações e estimule as pessoas a sua própria busca pela jornada espiritual da vida. Nós mesmos somos imperfeitos, somos mau exemplo,
Somos espíritos ainda, Jesus, que chafurdamos nos dramas da existência terrena. Por isso, Jesus, santifica o estudo, o conhecimento, que nossos interlocutores aí online possam relativizar a nossa pequenez e olhar o conteúdo, a essência do conhecimento, da sabedoria divina e buscarem com suas próprias pernas mais conhecimento com pessoas mais capazes e mais espiritualizadas do que nós. Jesus, obrigado pela oportunidade. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, a gente quer aqui se despedir do pessoal do YouTube. Pessoal, toda segunda-feira, 18h30, estamos aqui, tá? Se vocês gostaram, vou fazer aquela velha frase que se fala no YouTube, né? Dê o seu like para que esse estudo possa ser visto por mais pessoas. E pessoal que está aqui presencialmente, muito obrigado. Nós vamos lá para o Arautos agora, e lá vai ter uma boa, excelente palestra. Vamos todos lá assistir